3 e verso 13 de São Mateus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor Jesus, a palavra tem que vir ao profeta. E João era um profeta. E a palavra veio a João no Rio Jordão. Como a palavra veio a Moisés no Monte Horebe, como a palavra veio ao irmão Brana no Rio Ohio, como a palavra veio a Paulo do caminho de Damasco, como a palavra foi na casa de Abraão. Sempre a palavra vem ao profeta. E, Senhor, aqui nós estamos nesta noite para um bom e grande tempo em sua presença. E eu estou certo, ó Deus, que o Senhor, em sua grande misericórdia, estenderá suas asas sobre nós e suprirá as nossas necessidades e nos ajudará, porque, Senhor, reconheço profundamente, se tem alguém aqui nesta noite que carece e que precisa do Senhor, sou eu, Pai. Sou eu, o mais necessitado aqui. Por isso, a minha oração é por todos os corações que estão gemendo, como o meu está gemendo. É por todos, Senhor, que desejam ter a experiência de uma vida nova. Senhor, todos aqueles que desejam o Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, sê misericordioso conosco e nos ajude mais uma vez. Pedimos graça nesta noite diante da sua face, ó Deus, e a sua ungida e poderosa palavra há de descer no âmago do nosso coração, Pai. E a gente deixar este lugar sabendo que não foi um homem que falou, mas o Senhor veio e falou através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos. Pois bem, eu creio que eu tenho uma série de mensagens sobre esse importante assunto. Todas as vezes que a gente tem um tempo com Deus, de meditação, de leitura, de oração, tá? E você se põe a ler, a meditar, o Senhor, você pode perceber a presença dEle chegando e falando contigo, falando no seu coração e abrindo as Escrituras. Agora, eu quero que você entenda, se Deus foi até você, chegou aonde você está, ou aonde você estava, e pôde falar,
e revelar a você, e abrir os mistérios a você, então você diz, mas a palavra não vem ao profeta? A palavra veio somente ao profeta. Assim está escrito em Deuteronômio 22, 18. Porém, do profeta, ela vai para o povo. Amém. Os mesmos benefícios do profeta é o mesmo do povo. Amém. Moisés comeu do mesmo maná que Israel comeu. Moisés viu o mar vermelho aberto e passou em terra seca por onde passou Israel. Moisés, no Monte Horebe, recebeu a comissão e foi lá, naquela cidade, naquele país, de onde um dia ele tinha sido banido de lá. O homem que um dia fugiu daquele país, agora ele volta para aquele país para libertar o povo, sem nenhum temor. Aqueles dias lá no Egito, era Moisés, mas quando ele volta não é mais Moisés, é Jeová em Moisés. Agora naqueles dias falava Moisés como um grande militar, mas depois da sarça ardente, meu amigo, não era mais o homem Moisés, era o próprio Deus falando através daquele homem, para realizar o que ele realizou, para fazer o que ele fez, e trazer libertação, porque Deus tinha prometido que ele libertaria aquele povo com 400 anos de escravidão. E esta promessa, no plano de Deus, não retardou, mas o povo fez com que Deus esperasse pela manifestação dele. Deus estava pronto o tempo todo. O homem já tinha nascido e crescido e sido preparado por Deus. O homem estava pronto, Deus estava pronto, mas o povo não estava pronto. E Deus teve que esperar praticamente quase 30 anos para poder enviar Moisés no Egito, para que ele reconhecesse que a promessa estava se cumprindo. Quando aquilo estava acontecendo, 30 anos antes daquele ocorrido, praticamente 30 anos antes, porque Moisés ficou 40 no deserto, Deus tinha visitado um homem, Deus tinha visitado uma mulher, e Deus tinha feito uma promessa para eles. De toda uma nação dentro do Egito, um casal foi visitado por Deus. Arão e Joquebede. Então aquele casal tinha ideia, sabia do que Deus ia fazer. Mas como que eles podiam propagar aquela mensagem que tinham recebido, que o libertador veio através deles? O povo não creria neles. Israel não creria. Agora Deus tirou aquele homem e preparou aquele homem por 40 anos lá fora, para depois devolver ele para a nação, para libertar. Você sabe, no plano de Deus não tinha atraso, mas Deus fez o homem entender, fez nós entendermos que a culpa daqueles anos de atraso foi o povo. Aquilo não foi surpresa para Deus. Mas você lê a Bíblia e fala 400 anos, aqui tem 430. Moisés ficou 40 lá fora. O que houve? Deus falhou, Deus errou a sua cronologia, o seu calendário? Não. Deus quis mostrar que a atitude errada do homem faz com que o homem
possa sofrer as consequências. A atitude errada de um eleito, estou falando de eleito, não estou falando de denominacional. A atitude errada de um eleito pode levá-lo até pensar que ele não é um eleito, porque ele entra por certos caminhos e passa por certas circunstâncias que ele diz, um eleito não passaria por isso. Sim, mas quem provocou aquilo? Nós provocamos isto. Atitudes. Eu tenho muito cuidado com o que eu penso, porque Deus, o profeta diz que um pensamento fala mais alto no céu do que uma palavra. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você pensa a respeito de fulano, de beltrano, de cicrano. Tem que ter cuidado que nós pensamos sobre essas pessoas. Você pensa que eu não amo e não respeito o povo de Deus? Você está enganado. Eu quero que essa gente mova. Eu quero que essa gente levante do seu ninho de acomodação e comece a agir e comer a palavra, alimentar de Jeová, comer a carne fresca, receber a palavra e mover através da palavra. É isso que eu quero ver esse povo. Eu escuto um bom sermão, depois saio ali fora, faço um negocinho errado. Conto umas mentirinhas para levar vantagem nos meus negócios. Quer dizer então que o bom e o grande sermão não resolveu a sua situação. Mas se a gente ouvisse a palavra e recebesse em nosso coração, talvez não fosse um grande sermão, mas uma palavra que entrou em suas entranhas resolve aquela situação. Você vê a importância de nós atentarmos para o que Deus está fazendo, para o que Deus está falando. Deus, gente, Ele endereça a palavra, exatamente no seu tempo, no seu dia, para uma determinada pessoa, ou para um determinado povo. Mas sempre que Deus faz isto, tem alguém que é capaz de sair na frente e pagar o preço. Como Robert Evans morreu depois de 9 meses de avivamento, de orar e jejuar, no país de Gales. Como os grandes avivalistas, depois que o avivamento varreu a nação, varreu aquele povo, e que o avivamento foi embora, sabe o que aconteceu? Eles entraram em depressão. É um homem tão usado como foi Evans, um homem tão usado como foi aquele pregador, aquele evangelista, agora ele está em depressão. Que tempo bom quando Deus movia, que ele era corajoso, e que ele subia montanhas, e descia montanhas, e pregava. Depois passou aquele tempo, ele se esvazia, aí ele entra até mesmo em depressão. Por exemplo, o pregador Jack Cole, um dos maiores que houve na Assembleia de Deus, ele não aparece no cenário dela. Foi amigo do irmão Brana. O irmão Brana esteve lá no julgamento dele, aquela criança que andou, depois caiu, e processaram ele. Foi um dos grandes curadores da Assembleia de Deus. Morreu com 38 anos de trabalhar. Morreu com tuberculose. Para você ter uma ideia, como Deus toma aquele homem e tira tudo que o homem tem em favor do povo. E depois Deus deixa o homem de lado. Mas ele já passou por uma experiência de estar no solo sagrado e ouvir o Senhor. Essa que é a verdade. Chegou um tempo que Deus
tomou a palavra de Isaías 14:7, e a palavra viajou por 700 e poucos anos, até encontrar a moça. Aquela moça sempre existiu. Aquela moça sempre existiu na mente de Deus. Passaram gerações e gerações, não tinha uma moça preparada para aquilo. Passaram gerações, o profeta diz que foram 712 anos. Não tinha uma moça capaz. Depois de 700 anos, o Senhor vai lá no endereço, levantou aquela mocinha do pó, preparou aquela pobre moça, e aquela moça estava casando com um viúvo, que já tinha outros filhos, né? Tinha filhos, e aquele viúvo serviu de sustento para ela, um homem maduro, que morreu logo depois. Mas Deus tinha preparado aquele homem para casar com aquela virgem. Quando a palavra chegou para ela, era para ela a palavra, e quando tocou no coração dela, ela não teve uma palavra sequer de recusa. Esta palavra é para mim, então se o Salvador vem através de mim, eis aqui a serva do Senhor. Quando o Senhor foi atrás de um fariseu intelectual, rico, milionário, Deus foi de encontro com ele, falou com ele, e ele viu o pilar de fogo no caminho de Damasco. Veja bem, era aquele homem, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Paulo seria o mensageiro da primeira era, seria apóstolo, seria o profeta e o pastor também, e doutor dos gentios. Deus foi buscar um homem aonde não tinha nenhuma possibilidade de levantar homem nenhum. Mas lá estava aquele fariseu para o dia e para a hora, para o momento que o Senhor cruzou o caminho dele. Agora, paremos para pensar. Deus tem vindo a você, tem falado com você. Você sabe que esse é o seu tempo. Ele foi atrás de Noé, era o tempo do dilúvio, era um homem só, Noé. Ele foi tirar um homem da terra para não ver a morte, chamou Enoque. Enoque serviu a Deus por 300 anos. Não foi 30 dias, nem 30 anos. 300 anos ele andou com Deus. E Deus tomou para si. Era o único daquela geração. Depois veio Noé. Mais tarde Deus vai numa cidade prostituída. E a palavra entra naquela cidade e chama um homem fora daquela cidade com a sua mulher e faz a promessa: levantaria uma nação, daria um filho para ele. E ele tirou Abraão de Ur dos caldeus. A palavra foi para Abraão. O que nós estamos pensando, interpretando nesta hora, acerca da palavra que Deus enviou? Em 1956, Deus começou a encerrar o seu tempo com a era da Laodiceia. Ele abre um outro tempo agora, e o tempo que ele abre agora é para o rápido, tempo de adoção, tempo do grão maduro. Mas o que está acontecendo desde 63 até aqui? Pergunte para Anrão. Se Anrão estivesse aqui nesta noite, neste púlpito, ele ia contar a história que o povo foi culpado daquele atraso. Eles sofreram muito por causa daquilo. Eles tinham que clamar por Deus. Eles tinham que clamar por Deus e não tinha clamor. Eles tinham que buscar a Deus. E Deus endureceu o coração de Faraó, aumentou a carga de trabalho e diminuiu a alimentação deles. E aquilo virou uma escravidão branca. Agora eles lembraram que tinha um Deus nos céus.
Deus, o Senhor, sem sombra de dúvida, Ele tem uma noiva na terra. Sem sombra de dúvida, tem eleitos na terra. Mas qual será a sua característica? Ele clamará por Deus noite e dia. Ele chamará por Deus noite e dia. A sua vida vai ser tão rendida a Ele, como foi de Abraão, que deixou sua família em Ur. A sua vida vai ser tão rendida a Ele, como foi Noé nos seus dias. A sua vida vai ser tão rendida a Ele, como foi Paulo, quando ele foi chamado lá do caminho de Damasco, para servir o Senhor. Essa é e foi e será sempre a característica do eleito. No tempo da manifestação da palavra, ele se rende completamente, totalmente à palavra. Essa é a atitude de cada um deles. Consulte a Bíblia e veja. Vocês querem ver uma coisa? Aqui tem um caso muito específico para falar sobre isso, de uma moça eleita. Está em Gênesis capítulo 24 e versículo 58. Quer ver? Vamos observar. Não vou ler o texto todo não. Vocês vão entender. 24 e 58. De Gênesis, isto mesmo. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Irei, ponto. Os seus irmãos, seu pai e sua mãe, depois que esse varão trouxe a mensagem do seu Senhor, mostrou quem era o seu Senhor, mostrou o caráter de Isaac. Agora diz: estou aqui para uma missão, para levar uma esposa para o meu Senhor. O que estava acontecendo? O Senhor estava visitando aquela família. O Senhor estava visitando toda aquela família, aquela parentela de Abraão. Agora, ela sabia que a mensagem de Eliezer era verdadeira. Ela sabia que aquilo não falharia. Ele levou 10 camelos. E o camelo que levou o mensageiro foi o camelo que trouxe Rebeca ao encontro do seu Senhor. O Espírito Santo que trouxe essa mensagem é o que vai nos levar ao encontro do Senhor. E quando seus irmãos, seu pai, sua mãe, na casa de Labão perguntar, pergunte para a moça, eu vou levar essa moça, pergunte se ela quer ir. Ela disse: irei. Ponto final, eu vou. E terminou a história. Montou num camelo, pegou suas moças e foi ao encontro do seu futuro marido. O que está acontecendo com a igreja agora? Ela está viajando no mesmo camelo ao encontro desse futuro marido. Veja a decisão dela. A palavra foi a ela, a mensagem foi a ela. E a decisão dela não expressou nenhuma dúvida. Irei. Ela disse: irei. Então despediram a Rebeca e sua irmã, e a sua ama e o seu servo, ao servo de Abraão e seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e a tua semente possuirá a porta de seus aborrecedores. Os irmãos dela estavam profetizando, dizendo: olha, Rebeca, a semente que sairá de ti vai possuir a porta de Satanás, vai possuir as portas dos demônios. Nenhum inimigo irá parar diante desta semente. E essa mesma profecia já tinha ocorrido. Depois, quando Deus chamou Jacó
falou a mesma coisa, e a tua semente vai possuir a porta do seu inimigo. E quando chegou a fornalha na Babilônia, tinha uma semente de Abraão na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando chegou o tempo do aperto, para entrar na terra de Canaã, tinha uma semente de Abraão chamada Josué. Deus sempre teve uma semente na terra, e Satanás não se opôs a ela em momento nenhum. Então o nosso Deus tem uma semente agora para levar para casa. Tem uma semente, tinha o Josué, tinha uma Rebeca, então ele tem uma semente para levar daqui. Tem uma semente, gente. Não se engane que é tempo dela ir embora. Nós sabemos que tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer antes do arrebatamento. Mas nós não devemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou e ficou 40 dias na terra. E Abraão apareceu, ele e Sara, nas ruas lá em Jerusalém, para o povo. E aquela igreja do Antigo Testamento estava exatamente ali. Ninguém chegou primeiro de que ele lá. Já tinha subido, já tinha voltado. E ele estava 40 dias na terra. Ele esteve com os seus. Aqueles apóstolos receberam uma unção tão grande. Eles viram o Senhor ressuscitado. Chegou a comer com ele. E quando o dia de Pentecostes chegou, 50 dias, e Jesus foi levado, aí não ia voltar mais, pessoalmente no corpo, ele viria através do Espírito para a igreja, e eles sabiam, ele andou em nosso meio, ele comeu conosco, e os demônios se estribuchavam diante dele, mas ele disse, eu voltarei para vós. Eles não tinham mais a presença dele física, mas tinha a presença dele dentro deles. E eles sabiam, se eles falassem a palavra, eles sustentavam o que eles diziam. Isso aconteceu, e na hora de morrer, morria prazerosamente, porque sabia que agora eles podiam ter um contato pessoal com ele depois que eles morressem. Deus quer nos dar experiência se nós nos permitirmos. Deus quer nos dar experiência. E nenhuma experiência, ela não passa por provas, por testes. Não tem nenhuma experiência. Quando você vai trabalhar, o que você faz numa empresa? Então uma empresa estabelece um período de tempo para ver se você passa pelas provas da empresa, pelo sistema da empresa. Se você passar e você produzir o que a empresa requer e passa pelas provas dela, então você passa a experiência e você fica então um empregado definitivo daquela empresa. Deus, Ele quer nos dar experiência. E não há ninguém que não passe por provas, a não ser que ele nunca seja experimentado. Mas se ele realmente deseja encontrar com Deus, você não vai encontrar fácil não. Você vai ter que lutar para chegar lá. Você vai ter que ser determinado, estar afim mesmo de romper todas as barreiras para aproximar do Senhor. Deus tem um caminho para nós. Eu estou certo disto. Antes de continuar nesta noite, deixa eu tomar uma mensagem aqui. Não? Está aqui. Esta aqui mesmo. Isso aqui eu achei incrível. O profeta disse o seguinte. Parágrafo 93. 93, pega mais na frente. Muito bem. E você observe,
Ele é o mesmo para interpretar. Você observe, ele é o mesmo, o único que pode interpretá-la. Ele a interpreta a quem ele deseja. Não diz ela, mortais, lá em Hebreus 1, do passado, os quais atravessaram a terra a passos largos, muitas vezes, e de muitas maneiras. Deus, muitas vezes, e de muitas maneiras, revelou a si mesmo a seus profetas. Então, Deus não tem uma maneira única de revelar. Ele revela no tempo e na estação e da maneira conveniente para aquele tempo. Moisés foi uma sarça ardente. Paulo foi o pilar de fogo. João, ele viu em forma corpórea de uma pomba vindo sobre o Senhor no rio. Deus, ele tem exatamente, ele não padroniza, é desse jeitinho. Para o tempo, para a ocasião que o povo irá assimilar. O povo irá ter discernimento, ele vem desta maneira. E no nosso tempo, ele repetiu o caminho de Damasco, no rio Ohio. No nosso tempo, ele repetiu o rio Jordão, exatamente agora. A voz disse no Jordão, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. No rio Ohio ele disse, e a tua mensagem, você terá uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. No monte Horebe, Moisés, tira o sapato do seu pé, porque este solo é sagrado. Então ele manifesta de muitas maneiras, mas sendo sempre o mesmo Deus o tempo todo. Então nós veremos, ele revelou a sua palavra naquele tempo ao seu povo, da maneira que o povo entenderia. E ele disse, ele interpreta a que ele deseja. Aí ele disse, de muitas maneiras, revelou-se a si mesmo a seus profetas. A quem ele revelará? Ele traçou isto de tal modo que ele pode esconder a si mesmo nas Escrituras. Para os mais sábios, os teólogos que há, oh, que coisa, ele pode simplesmente esconder a si mesmo e estar bem ali nas Escrituras. E você olha o dia todo e nunca o vê. Olha toda a sua vida e nunca enxerga isto. Ele pode simplesmente se esconder e estar bem ali. Agora, por favor, em todos os lugares, desde que isto penetre, que Deus na palavra pode esconder-se a si mesmo, na palavra, que não há um teólogo ou uma escola do mundo que a poderia encontrá-lo. E mesmo assim, ele está assentado bem ali. Você diz, é isto certo, irmão Brana? E os fariseus, e os saduceus, e as outras eras, ele tem feito isto assim em cada era. Agora, podemos examinar aquilo,
Vamos pensar nos dias de Noé, uma era viva e intelectual, como que ele escondeu a si mesmo em sua palavra prometida. Nos dias de Moisés, como ele escondeu a si mesmo. Nos dias de Elias, como ele escondeu-se a si mesmo. Nos dias de Jesus, como ele escondeu-se a si mesmo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Ele se esconde dos inteligentes e dos homens intelectuais que existem na terra. Ué, eles não encontraram Elias dentro do seu próprio território. Eles não encontraram o homem que tinha chamado a seca na terra. Estava ali pertinho deles. E Elias ficou na casa da viúva. Pergunte à Bíblia se alguém chamou a atenção de alguém, houve um alarde, houve assim como se diz, um levantar do povo, e vamos invadir a casa desta viúva, porque tem um velhinho lá que faz a farinha todo dia aparecer na panela, e o azeite e a água, e a viúva está bem nutrida. Tem um velhinho, vamos lá. Ninguém viu Elias na casa da viúva, ele se escondeu na casa de uma viúva. Quem escondeu ali foi Elias. Jeová escondeu na casa daquela viúva. Será que Jeová está escondido aqui? Você não crê assim? Pois eu creio que Ele pode se esconder nessa igreja, nesse mundo velho acabado aqui. Ele escondeu. A coisa mais fantástica, ele escondeu no ventre de uma mulher. Ele escondeu no ventre de uma mulher. Prostituta, assim o chamavam. Mulher que teve um escudo para não ser apedrejada. José assumiu o casamento com ela. José assumiu porque o anjo disse: não deixes esta mulher, o que nela está é do Espírito Santo. Então Deus sabe, viu? Deus sabe qual as peças que Ele trabalha. Ele sabia que José era capaz de sustentar aquela mulher. Ele sabia que Maria esconderia a palavra dentro dela e sustentaria todos os seus dias. Ele sabia que você receberia esta mensagem. Ele trovejaria da glória, abriria os 7 selos, abriria os mistérios, abriria a palavra e manifestaria em nossa vida. Deus não é tomado de surpresa. Ele escondeu em Enoque, Ele escondeu em Noé, Ele escondeu em Moisés, e hoje Ele se esconde novamente. Ele está escondido. Meu Deus, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho que mudar o meu sermão, senão não termino. Porque a Bíblia está escrita em mistérios. Porque a Bíblia está escrita em mistérios. Jesus agradeceu ao Pai, por isso, veja, que ela estivesse escrita em mistérios. Obrigado, Pai, porque o Senhor escondeu dos sábios entendidos. Obrigado, Pai. O Senhor escreveu a Bíblia em mistérios, só eles podem ver. Meu Deus, Deus abriu o meu entendimento, abriu os meus olhos, pôs colírio nele, para enxergá-lo através das entrelinhas da palavra. É isso que Ele fez. Ele continua trabalhando nesta hora, alavancando o eleito para ir embora. Que Deus ajude, que cada um esteja no posto do dever. Não vamos ser negligentes, não.
Às vezes, não estou falando isso de uma maneira pessoal, nem para a igreja local, mas às vezes abrir uma brechinha, porque nós não queremos ferir o nosso amigo, não é? Não queremos ferir nosso filhinho, nossa filhinha. Não quero ferir a minha esposa, então deixa ela, né? Ela vai na igreja, ela toma ceia, ela usa um salto de 20 centímetros, tem de 20? Sei lá, de 15 eu sei que tem muito. Ela corta a ponta do cabelo, e você sabe, tem mais uma coisinha, aqui pelas vizinhanças, lugares escusos, ela usa até uma calça comprida para sair na rua. Deus vai te julgar com o mesmo juízo que vai julgar ela, vai julgar você que ajuda a encobrir isto. Não se esqueça disto. Não se esqueça disto. Deixa eu ir. Agora, a vinda do Senhor está em mistério. Eu vou entrar só num mistério aqui nesta noite. A vinda do Senhor está em mistério. Nós não sabemos quando Ele vem, como Ele vem, porém nós sabemos que Ele vem. Estão vendo? E também estavam todos os mistérios de Deus esperando por esse último dia. Eu vou repetir a leitura. Veja se vocês captam isso que eu estou lendo aqui. Cristo é o mistério de Deus revelado 205. Escuta. Esta nuvem tem algum significado para você? Ela fala alguma coisa? Aquela mensagem deixando escapar a pressão pregada em 1960, na Califórnia, no parágrafo 112. O profeta diz que ele estará conosco aqui 30 a 40 dias apenas. Eles, os santos. E aquela igreja não estará aqui a menos que essa tenha condições de encontrar com ela. O que vai trazer aquela igreja aqui é a fé dessa que está aqui. Eles estão dependendo de nós, não é isso? Está escrito em Hebreus 11:40. Eles estão dependendo de nós. Eles estarão aqui quando essa igreja estiver à altura para recebê-los. E aqui ele está dizendo: agora a vinda do Senhor está em mistério. Nós não sabemos quando Ele vem, como Ele vem, porém, nós sabemos que Ele vem. Está vendo? E também estavam todos os mistérios de Deus esperando por esse último dia. Depois que Ele já tiver completado, então Ele revela e mostra o que Ele tem feito. Oh, que coisa! Nunca entregou seu mistério totalmente. Ele já abriu os mistérios. Está dizendo, não sabemos quando Ele vem, como Ele vem. Não sabemos. Agora fala, mas Ele deixou os mistérios revelados para saber, conhecer a manifestação dEle. Agora nós temos que dar uma voltadinha aqui atrás para elucidar isso de uma maneira bem clara. Eu podia ler o texto, mas vamos ver se eu passo por isto. O profeta disse que primeiro Abraão tinha uma tarefa. Abraão tinha que lutar e vencer. E quando ele lutou e venceu, ele está retornando para onde? Para casa. Veja bem,
Abraão está retornando para casa, depois que lutou e venceu. E o profeta diz: você não tem direito à ceia, a menos que você luta e vença. Agora eu digo, na expressão bíblica, está voltando para casa, mas na sombra, que casa que ele está voltando? Para onde ele está indo? Ele lutou, ele venceu. Agora vem Deus em uma teofania, Melquisedeque, e se apresenta diante dele. Ele está voltando para casa. Quando você está voltando para casa, quando você já lutou, já venceu, nasceu de novo, foi cheio do Espírito Santo, então você está voltando para casa, Melquisedeque aparece. Aleluia! Melquisedeque aparece quando você está voltando para casa. Então, você já viu Melquisedeque? Está voltando para casa. Aí, Melquisedeque pegou e disse: eu vou dar para você a revelação. Você vai comer de mim mesmo. Você vai ter que comer o meu corpo para você ser como eu. É isso que o profeta disse. Você vai ter que comer de mim. Ele pegou o pão que era ele, o vinho que era ele, que o pão é a palavra, o vinho é a revelação, e deu: coma, meu filho, coma. Ele estava comendo, sim, Abraão comendo de quem? De Melquisedeque. Depois que ele desceu na montanha, de quem você está comendo? Não é de Melquisedeque. Estamos comendo, alimentando de quem? Da revelação, palavra falada, corpo morto. Aleluia! Amém! E seus selos revelados, e seus mistérios abertos. E depois Abraão, no capítulo 18, agora, aquela mesma teofania vem para comer literalmente com ele. E Abraão sabia quem ele era. Abraão diz assim: ó, há poucos dias eu encontrei com ele. Eu comi o pão que ele deu. Eu comi a revelação que ele me deu. Eu bebi do vinho que ele me deu, que é o estímulo da revelação. Agora ele está aqui. Agora vamos comer junto. Agora Jeová também comeu. Lá só Abraão comeu. Agora ali só os dois comeram juntos. Quando os dois comeram juntos, em comunhão naquela mesa, Abraão teve o corpo mudado. Amém. Você tem que comer junto com ele, comer na mesa dele, para você ser mudado. Aí ele foi mudado, porque comeram juntos, comeram a mesma palavra. Agora, o que aquilo significa? O que houve na montanha, quando o anjo desceu, pôs um pé na terra e outro no mar, e diz: eu venho trazer a promessa. Amém? Eu venho trazer a promessa. Eu venho trazer a mudança de corpo. Eu venho trazer o rapto. Eu venho trazer fé para a noiva ser raptada. Quando ele desceu na montanha, ele desceu com 7 mistérios abertos. Chamou o profeta e diz: come este livro aqui. Apocalipse 10:7. Come este livro. Irmão Brana, o 7º anjo tomou aquele livro. Abriu o livro. Aí ele começou com Deus em simplicidade. Ele foi para a brecha, primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele abriu todos os mistérios.
William Branham comeu aquele livro. E logo que ele comeu e passou para a igreja, no versículo 7, lá no versículo 11, diz: come o livrinho. Amém! Come o livrinho e reprofetize. Eu quero dizer a esta igreja que está me ouvindo nesta noite: você tem que receber tudo que o irmão Branham recebeu para você estar onde ele está. Você tem que receber tudo que o irmão Branham recebeu para você estar onde ele está. Não vai haver diferença nisso. Amém? Agora vamos fazer uma leiturazinha da Bíblia, Ruth. Vamos ver como que isso aqui funcionou. Ruth capítulo 4. Tem outras escrituras, mas vamos nos deter nessa aqui para o meu encerramento. Ruth 4. É depois de Juízes, tá bom? Josué, Juízes, depois Ruth. Não, eu podia contar toda essa história aqui, mas para aí. Por que que uma mulher estrangeira, que não tem marido, está livre, desimpedida, quer ir por uma terra estrangeira, um povo que ela não conhece? Por que ela quer ir para lá? Porque o marido de Ruth não deu nada para ela. Eu não sei se foi Malom ou Quilion, não sei quem dos dois foi o marido dela aí, que eu misturo os dois. Mas não deu nada para ela, o camarada era doente e morreu. Não é isso? Morreu. Ô, meu amigo, o que está fazendo aí? Você tem um marido doente? Hã? Você está pensando que eu estou falando da igreja da Batista? Não, é um pouco para cá. É um pouco para cá. Tem uma doença. Tem alguns vírus que escapam aí dos laboratórios dessa cachola aqui chamado cérebro, que tem 86 milhões de neurônios. E começa a criar fantasia para o povo. E cria fantasia. Outros estão esperando que o arrebatamento venha através do ancião. Se o ancião for, a gente vai. Se ele não for, nós não vamos também. O dia que eu perder a performance para pregar, sou o primeiro a sair da frente. Eu sei o que está acontecendo. Mas aglutinam a multidão em volta de um homem, e pensando que aquilo traz fé para o rapto. Ele não conhece um décimo do que eu estou pregando nessa noite aqui. Não se engane, fé para o rapto não é porque você está alinhado com uma determinada organização ou um determinado grupo. Fé para o rapto é individual. Deus tratou só com Moisés, tratou só com Noé, tratou só com Abraão, tratou só com Ruth, tratou só com Rebeca. Ele trata só com você, não vai tratar com o grupo não. Não se engane. Veja uma coisa, marido era doente, não deu filho para ela, o camaradinha ruim. Uma moabita, mulher vistosa, mulher bonita, para o seu dia, de um país de gente chique, a moabita Ruth. E aquele moço chega lá de Belém, casa com ela e não dá filho para ela. Por fim morreu. Tem muito pastor que não está dando filho para a igreja. Tem muito ministro que não dá filho para a igreja. É estéril da vida. Tenha cuidado. Eu repito isso. Até nos confins do céu, e até estremecer, abalar os porões do inferno.
Tem pastor que não dá filho para a igreja. Ele é estéril, não tem semente. Ele fez uma boa religião para o povo só. Vamos lá. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remidor de que Boaz tinha falado, ia passando e disse-lhe: ó, fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Escute, minha gente, eu vou ler uma coisinha para vocês aqui, para encerrar nessa noite. O remidor ia passando, e Boaz chamou: vem cá, companheiro, você é responsável por essa mulher aqui? Ele disse: não, eu não tenho mensagem para redimir ela, não. Eu não tenho mensagem para isso, não. É isso que ele disse. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestar-o-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes, diante dos anciãos do meu povo, se has de redimir, redime-a. Se não houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, deixa eu botar a leitura. Pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não danifique ou não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Ponto. Não posso fazer. Não posso redimir. Pegue para você. Você sabe de uma coisa? Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. A terceira puxada estraga a igreja. Ouviu, irmão Walter? A terceira puxada estraga a igreja. A abertura da palavra acaba com o rebanho. Eu não vou querer pregar uma coisa para a minha igreja, não, para meus bancos ficar vazios, não. Não vou querer pregar uma mensagem para a minha igreja que vou espantar todo o povo. É isso aqui que ele disse: não vou redimir, não. Não vou dar uma mensagem de redenção para esta mulher, para esta igreja, porque vai estragar. Vai estragar o meu ministério. Isso é sério. Isto é muito sério. E vejam, então, 7. Havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel, quando a remissão é contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom. Agora eu vou guardar uns camaradas.
foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre os irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Leia, que ambas edificaram casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata. Faz-te um nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te dera desta moça. Amém. Agora este homem tem semente. Eu vou levantar o nome do defunto. E ele pôs uma semente no ventre de Ruth, e levantou o nome do defunto. O anjo forte, em Apocalipse 7, ele veio com o livro na mão e disse: eu posso redimir, eu pago o valor dela, eu tenho uma moeda que pode salvá-la, eu tenho o meu sangue. Abriu o livro e disse: ela estava no meu livro. E aqui agora eu revelo, eu abro os mistérios, ela está escrita aqui. Pago o preço dela. E então veio o remidor, o Senhor desceu em Apocalipse 5 com o livro aberto e levantou esta mulher que não tinha marido e casou com ela. Suscitar o nome do defunto é trazer a semente. Então Ruth não tinha semente, porque Malom não deu semente, mas Boaz pôs uma semente dela e suscitou o nome do morto. Jesus Cristo está vivo em nosso meio, ressuscitado nesta noite, porque a palavra foi aberta e a noiva, sua esposa, foi redimida. Se você ler o capítulo 3, a mulher aproximando dele, ela foi colher cevada no seu campo, orientado por sua sogra. Depois ela dormiu no pé dele, amém? Ela queria casar com ele. Aquela noite ela dormiu no pé dele, e à meia-noite o homem estremeceu. Quem está aí? Sou eu, Boaz. À meia-noite ele veio, em São Mateus 25, e ela estremeceu, diz: sou eu, Senhor. Eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. À meia-noite Boaz estremeceu. Ruth disse: sou eu, meu Senhor, que estou aqui. Eu quero casar contigo. Amém. Quem viu a meia-noite acontecer? Apocalipse 10:7, o anjo desceu e trouxe a mensagem de redenção. Está pago, está terminado o assunto. Ela tem o anel de casamento, a promessa, amém? O moço de Chicago está voltando para levar para casa, levar para aquela cidade. E o profeta diz assim, que só conta na redenção o eleito, está aqui, isso que eu ia ler. Na redenção só é contado o eleito, porque só o eleito tem teofania. Só ele é contado na redenção. Então, quem que ele veio buscar? Buscar aqueles que era parte dele, tá? Começando desde os dias daquela mulher lá atrás, nos dias de Jericó. Começando com Raabe, com Salmão, e cavalgando até Boaz, e de Boaz vem Jessé, de Jessé vem Davi, de Davi veio Cristo, e do Cristo está essa igreja aqui, desposada com ele. Agora, sabe o que ele fez?
Ele enviou sua palavra, escondeu no ventre da sua alma. Como ele estava no ventre de Maria, Israel não conheceu, ele entra na sua alma e se esconde aqui. Aqui está o Messias. Quer saber onde ele está? Ele está aqui. Quer saber quem prega aqui? É ele. Amém. Quem está ecoando nesta noite? É ele, porque ele está presente. Boaz, o nosso Boaz, já se revelou, já levou Ruth para casa, ela está desposada. Quando foi? Quando ele abriu os mistérios. Qual foram os mistérios? Quando ele foi lá na praça pública e chamou os anciãos da cidade. Você vê em Apocalipse que ele chama os anciãos. E quando ele chama os anciãos, não, tem um que tem direito. Lá no jardim do Éden ele fez uma coisa lá, ele enganou Eva e ele tem direito. Vem cá, redime ela. Com o quê? Eu não tenho sangue. Eu não tenho moeda. Eu não tenho mensagem. Eu não tenho revelação da palavra, não tenho nada. Não, redime você. Vai estragar a minha vida, vai estragar a minha herança. Redime você, Boaz. Então fica claro por estas testemunhas que hoje eu trago Ruth para a minha casa. Hoje Ruth passa a ser a minha esposa. Amém? Agora perguntamos, quem é esse Melquisedeque? Quem é esse na montanha? E quem é esse que está com a noiva agora? Aonde ela está? O que ela está fazendo agora? Apenas esperando pela aquela doce voz que João ouviu. Subi cá. Nós não temos outra voz mais para ouvir, viu, minha irmãzinha? É subir cá. Vamos subir para casa. Estamos indo para casa. É tempo, a hora, toda a palavra está aberta, não tem nada escondido. Ele só quer que você receba isto, abrace e siga adiante, porque esse é um tempo tremendo. Um acontecimento muito relevante será um terremoto que vai vir. Estou falando isso porque eu vi hoje, um irmão mandou um vídeo, foi vídeo? Foi foto? O bagaço que está Los Angeles. Casas trincadas, fresta na rua que você não transpõe. A rua fez isso, abaixou um lado, o outro ficou lá em cima. Está acabando aquilo. É o fim de tudo. Nunca vai ser avisado este dia. Nunca vai ser isso avisado. Mas o eleito não será tomado de surpresa. Los Angeles sacudirá, irá para o fundo do mar. E está localizado no Mar Salton, exatamente lá que a coisa está acontecendo, onde o profeta viu. Só que tem um detalhe, meu amigo. Quando aquilo afundar, os mortos estarão aqui. Porque toda a ressurreição que houve na história teve um terremoto antes. Esse é o nosso tempo, é a nossa hora. Vigiemos bem de perto. Abracemos esta mensagem. Examinemos a nossa vida. Vamos caminhar, porque Deus agradou se esconder em ti e em mim. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Vamos cantar o último hino antes da nossa ida para casa. Continuaremos com esse assunto porque eu só dei uma passeadinha nele. Nós tivemos nesta noite em São Paulo, Sônia Marcondes, Sueli Marcondes, Gilson e Sandra de São Paulo, Aparecido e Zilda de Cosmópolis, Gilda de Itanhaém, do São José dos Campos,
Francis e Elza e Vitória na Ilha Comprida, Leninha e Gil e Leonardo em Jandira, Eleonai de Guarulhos, Antônio de Guarulhos, Ivonei, família de Bragança Paulista, Minas Gerais, Antônio, esposa de Extrema, Jesus de Freitas de Extrema, Arte e Márcia de Puyuna, Dalva, Samuel de Congonhal, Dalva Oliveira de Congonhal, no Paraná, irmão Hélio, Raquel e Elias, de São José dos Pinhais, tem o Eliseu também aqui, no Mato Grosso do Sul, de Vinamaia. Deus abençoe os nossos irmãos que congregaram conosco nesta noite, vocês sejam ricamente abençoados, e domingo pela manhã será a continuação deste assunto, porque eu achei que ia dar conta, mas faltou muita coisa aqui e vamos completando aos poucos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Estou de passagem, não sou daqui, em minha alma impresso o meu lar por vir, uma longa estrada eu já percorri, se tropecei e caí, foi parte da jornada. E nesse caminho tudo ficou para trás, tradições humanas, nem me lembro mais, quando numa alvorada o sol iluminou e a pátria tão sonhada a mim se revelou. Está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem lhe medir, e sobre ele está o rei que governa a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. Mais uma vez está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem lhe medir, e sobre ele está o rei que governa a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. O reino de Deus não virá em aparência exterior, como João fui arrebatado no dia do Senhor. Vi uma porta aberta no céu
para o seu irmão, abençoe. Que Deus nos guarde em vosso regresso. Nos vemos aqui domingo pela manhã, querendo nosso Senhor. Aleluia.